Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Convidei para voltar aqui no programa o Ivo Adres, vereador, ex-presidente da Câmara, uma figura que tem uma relação com a cidade e lá se vão muitos anos. Prazer tê-lo aqui de novo, Ivo. Muito obrigado, claro. A relação com a cidade, eu sou blumenauense, nascido na Itopava Norte, né, no bairro da Itopava Norte. Naquela época, nascia-se em casa. Papai saía de madrugada de bicicleta para chamar a parteira cada vez que mamãe estava. Mamãe teve 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, e nós nascemos todos na mesma casa na Itopava Norte. Eu moro no mesmo terreno, a casa não é mais a mesma, mas eu continuo residindo com os filhos e tal, no mesmo terreno. Ali naquela região da Igreja Luterana, por aí? Não, na Itopava Norte, lá em cima, próximo ao Romeu Georg, entre a rua 1º de Janeiro e a rua Mário Conceição Badia, 49. Eu não sei por que eu falei da igreja aí, que é um marco da cidade também, mas ali tinha, antes da ponte Santa Catarina, tinha a balsa. O senhor é desse tempo? Sim, mamãe lutava para que nós pudéssemos estudar, fazer o primário Machado de Assis. Embora era regulamento, na época que quem morava do lado de lá do Rio tinha que estudar no João Widmann. Ela amanhecia no Machado de Assis e conseguiu nos matricular lá. Eu entrei lá ainda quando atravessávamos o rio de balsa. E aqui então eu lembro do famoso Chico Reis, que puxava a muque, a balsa, a travessia do rio, a balsa carregada de carroças com tijolos, que naquela época não tinha caminhão para transportar tijolos, era tudo na base da carroça. E ele levava, ele era um senhor afrodescendente e falava perfeitamente alemão. Ele foi criado pela família Reis. Então, e ele no muque com uma clava de madeira e um cabo de aço estendido sobre o rio, ele puxava a balsa de um lado para o outro. Além da balsa, da igreja, o Guarani já existia? O papai foi um dos fundadores do Guarani, quando eles trabalharam carrinho de mão para aterrar ali, para fazer um campo de futebol, já existia sim. Já existia, nós éramos tudo Guarani, porque o papai era da época dele, né? Que lembrança mais o senhor tem da infância e dessa região da Itopava Norte? Por exemplo, a igreja Martin Luther, eu sou da primeira turma que fomos confirmados lá. Como católico é comunhão, o luterano é confirmação. Então eu sou da primeira turma de confirmação da igreja Martin Luther ali, né? Então, a gente tinha uma vida muito boa, uma vida de infância. Éramos a roça, nós trabalhávamos a roça com a mamãe. Papai era carpinteiro, né? Um pouquinho além de carpinteiro, porque ele fazia planta, desenhava planta, tudo. E o que a gente fazia? Ia no mato buscar tangerina, tomava banho no rio e aí apanhava da mamãe, porque tinha muito medo, mas ainda o rio da Itopava, o Ribeirão da Itopava era claríssimo, água cristalina que a gente bebia e lá tomava-se banho também, né? A gente brincava muito no mato, de fazer cabana, brincar de Tarzan. Essa era a nossa infância. Era uma infância mas realmente boa. Mas também trabalhávamos. Nós, com 7 anos de idade, eu, como todos os meus irmãos, já íamos para a roça com a mamãe. Cada um tinha sua enxadinha, cada um sabia já carpir, já sabíamos plantar. Essa época do ano, que é frio, me lembra que a gente guardava rama de aipim para não morrer da geada. Nós tivemos uma luta de infância muito boa. O senhor está falando e eu fico a pensar, imaginar aqui o cenário da época, né? Uma região de poucas casas, uma região pouco habitada, de muito plantio, né? Algumas criações. Todas as famílias, ou a mulher ou o casal trabalhavam na roça, todos. A rua 2 de setembro, por exemplo, ela tinha assim, 2 comércios chamados secos e molhados, né? Que na época você chegava no balcão, pedia 1 quilo de qualquer produto, eles pegavam um cartucho, ia lá pesar e aí assim você fazia as compras. Mas nós nunca passamos fome, porque nós tínhamos de tudo, desde leite, de carne, de tudo, mas nós tínhamos dificuldade de roupa. E roupa foi uma dificuldade muito grande, porque no final do ano, até lá, a mamãe engordava um porco para vender, para comprar roupa para as crianças. A roupa era... O meu primeiro sapato foi aos 13 para 14 anos.
machucava tanto esse sapato, porque a gente não era acostumado. Então dava muita geada. Isso eu relatei para o meu neto, até o Felipe, essa semana ainda, quando nós íamos para o Machado de Assis, descalço, a rua 2 de setembro era areia, tudo areia, mas a gente não sentia, e geada por cima, não sentia na sola do pé de andar descalço sempre, tinha aí. Não existia geladeira, não existia chuveiro, não existia fogão a gás, nada disso existia. Telefone não tinha? O telefone eu tenho um episódio muito especial. Hoje eu acho muita graça, mas é uma coisa que me traumatizou. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Samarco. A mesma Samarco, aquela que inundou tudo em Minas Gerais, existia aqui em Blumenau, na rua Bahia, era uma exportadora de madeira. A filial, a matriz era em Itajaí, a filial era aqui. E eu fui trabalhar de office boy lá. Mas há 13 para 14 anos, eu nunca tinha atendido um telefone, eu tinha um medo quando aquele telefone tocava. E um dia a moça do escritório não veio e o chefe do escritório, ele foi até a madeireira, que era uns 200 metros dos fundos, e o telefone tocou, eu fui atender. Eu botei de volta no gancho, eu não sabia, veja só, 13 para 14 anos, que tinha que ficar fora do gancho. O chefe do escritório voltou, me deu uma bronca quase 2 horas. Seu ignorante, seu analfabeto, seu mocorão. Assim, ele me humilhou tanto. Eu era um menino que vim da roça, puxa, não precisava ter feito isso. A vida passa. Hoje, onde é a Câmara de Vereadores, era o planejamento da prefeitura e eu era chefe do expediente ali. Quem está na fila para ser atendido? Aquele cidadão. Aquele cidadão, eu pensei, hoje. Hoje eu vou dizer para ele, você lembra de mim? Aquele cara que ele chamou de tal. Quando chegou a vez de eu atender ele, eu pensei assim, não, eu vou ignorar. No entanto, eu tenho até hoje 2 sentimentos. Primeiro, eu devia ter dito para ele, eu sou aquele cara lá que trabalhou com o senhor lá, para inventar. E depois eu também tenho o mesmo sentimento, eu fiz muito bem de não mexer, né? Então, mas eu escrevi diversos contos sobre isso aí, de tanto que me machucou. Exatamente há 60 anos atrás, e você vê que eu estou abordando o mesmo assunto, porque isso... Marcou. Eu não queria mais ir trabalhar, não, eu chorei pra caramba, porque tem que relevar. Naquela época, nós era de roça, a gente não tinha, nem sequer rádio não se tinha, da onde que vinha a informação, né? E esse foi o teu primeiro emprego, fora aquele trabalho de ajudar a família em casa? Não, foi meu, sim, claro, na roça. Não, eu trabalhei assim, um pouquinho só, cara, assim, sem qualquer formalidade, fazendo uns aparelhinhos que eram presos nos pinheiros, os pinheiros de Natal eram normalmente árvores naturais, e lá se colocava uma vela dentro. Então a gente cortava o metal com uma máquina. Esse foi o primeiro. Depois ali já foi mais um emprego maior. Agora, o senhor já percebeu que eu gosto de história, né? Principalmente ouvir as histórias dessas pessoas como o senhor, que vivenciaram épocas diferentes, né? E quando o senhor falou nessa relação da vela e falou do Natal, eu fico a pensar aqui, 60 anos atrás, como é que as famílias tradicionais aqui em Blumenau comemoravam o Natal? Eu venho de uma família, continuou sendo luterano. Papai era um desses luteranos muito severo. Ele não estava em casa durante o dia. À noite, ele ceava conosco, chamava-se cear, né? Então os filhos sentavam do lado, mamãe numa ponta, ele ali naquela ponta. Aí ele levantava, rezava o Pai Nosso em alemão, nós também, e aí ele conversava com cada um dos filhos. A gente estava tão ávido para comer, mamãe fazia aquelas frigideiras enormes de aipim frito com bacon, com toucinho, chamávamos toucinho, e ovos fritos. Isso era a nossa janta, era e era tão bom. E a gente queria louco para comer, mas primeiro o papai falava, você tinha que olhar nos olhos dele e aí então de cada filho ele conversava assim. Aí o Natal, o que me marcou muito no Natal, nosso Natal, sempre tivemos árvores de Natal, sempre com decoração feita pela mamãe, com casca de ovos, com papel colorido, não existia essa facilidade de comprar pisca-pia. Isso nem se sonhava que um dia ia existir. Pisca-pia é só vagalume. Só o vagalume, né? Mas aí, então,
era maçã. Papai comprava 5 maçãs. Essa maçã vinha da Argentina, ela vinha embrulhada no papel azul. Ela era tão perfumada que ficava fechada a sala onde era o pinheiro, até a hora da gente poder entrar, cantar e rezar e ganhar os presentes. Aquele cheiro gostoso da maçã vinha para fora. Não existia maçã como existe hoje, mas nunca mais eu vi maçã tão perfumada. Era da Argentina, parecia um veludo. Isso me marcou demais no Natal, que a gente ficava ávido esperando pelas maçãs. Bom, aí passou essa fase de adolescente, se firmou já no trabalho, já foi evoluindo também nos estudos. Chegasse aí para o Exército também, não? Ah, sim, eu fui militar justamente em 1964, na grande Revolução Brasileira, né, de 64, que aí, me lembro, dia 30 ou 31 de março, nós já estávamos em prontidão no Exército, dormia-se com farda, com tudo, e aí, à tarde, aí, pelas 3 horas da tarde, embarcamos no caminhão para irmos para Itajaí. A minha companhia era a 2ª companhia, eu era soldado 608. Quando nós saímos do batalhão, que nós não tínhamos informação de nada, não sabíamos nada do que aconteceu. A Rua Amazonas, dos 2 lados, povo, tudo com lenços brancos. Uma coisa assim que me marcou, mas a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí fomos para Itajaí, ficamos, na verdade, abivacados, que não é nem numa cobertura, é assim em qualquer lugar. Depois fomos acantonados, que era no Colégio Henrique Midão, e ali nós ficamos um período fazendo a patrulha em todas as praias, em toda a região. Ivo, fora aquele momento que o senhor foi soldado do Exército, depois como cidadão, como blumenauense, naquele período militar, que lembrança tu tens? Eu tenho duas lembranças. Em primeiro lugar, durante a Revolução, cometeu-se atrocidades. Eu já naquela época, eu já tinha uma visão diferente. Por exemplo, nós fomos 4 horas da manhã para Penha. Era tudo muito mato e coisa. Tinha casebres, alguns casebres assim de pescadores. Dizia-se que aqueles pescadores, eles iam com seus barquinhos para o alto mar, para ali pegar panfletos comunistas e distribuir terra. Fomos lá, nós cumprimos ordem, eu era soldado, nós cumprimos ordem para prendermos aqueles pais de família, os oficiais que mandavam fazer, né? Eles choravam, eles se ajoelhavam, eles mostravam santos e tal, tudo. Não gostei daquilo. Eu disse, isso não se faz. E essa pessoa pobre, né? E nós nem sabíamos exatamente o que era comunista. Nós fomos patrulhar os ônibus, para prender comunista. Mas comunista não tinha escrito na testa, né? Então, eu fui revolucionário e quando eu saí da infantaria, depois logo ajudei a fundar o MDB. E aí nós vamos falar da tua vida, né, política como militante do MDB, depois do intervalo, pode ser assim? Ah, correto, bom. Ivo Adrich é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Ivo Adrich, que foi vereador, presidente do Legislativo Blumenauense, chegou a ser prefeito
em exercício, sempre pelo PMDB ou antes do MDB, né? Sim, eu fui convidado pelo então Evilásio Vieira, deputado estadual. Nós juntos fundamos o MDB. Hoje eu sou o único vivo ainda daqueles que fundaram o MDB. Eu era a ficha número 7. E aí começamos a militar. Depois elegemos já o Lazinho, prefeito, depois senador. E sempre, eu nunca troquei de partido. Eu sempre estou no mesmo partido. Me elegi vereador 3 vezes direto e uma vez eu assumi como suplente. Fui 2 vezes presidente da Câmara, né? Ainda no prédio da antiga prefeitura, da prefeitura atual, onde nós estávamos com 21 vereadores. E as 2 vezes eu fui presidente do Legislativo. Só para nós situarmos o nosso telespectador, aquele que não conhece a história, me ajuda se eu estiver equivocado ou a memória não me ajudar. 85, 86, 95, 96, que o senhor foi presidente. Fui presidente, exatamente. 2 Nesse vezes. período? Nesse período fui presidente. No primeiro, quando eu assumi a presidência, comecei a modernizar a Câmara, porque não existia o computador. Existia o computador, mas não tinha. Eu comprei os primeiros 2 computadores para a Câmara e tive uma dificuldade porque ninguém queria mexer naqueles aparelhos. Aquilo era tão complicado, ninguém queria. Eu tive que escalar 2 funcionários para ir a CETIL para aprender a lidar com o computador. Hoje a gente não vive mais sem computador e na época ninguém não queria nem sequer aprender, né? Nós tínhamos também um grupo muito pequeno de funcionários, 14 funcionários. A Câmara tinha na época, mas tudo funcionou muito bem. Nós implantamos novidades dentro da Câmara. Por exemplo, o projeto de nós visitarmos todas as indústrias de Blumenau para lá vermos como trabalha o nosso funcionário, como é o ambiente de trabalho dele, mas também conversar com o empresário para saber de suas dificuldades, saber como funcionam as nossas empresas. Eu fui muito feliz, agraciado por esse projeto. Um dia de tarde recebo um telefonema da secretária Dr. Ingo Eriks, se ele poderia vir à Câmara para conversar com o presidente. Puxa, é claro, a hora que ele quiser. Aí marcou para o outro dia às 15 horas, eu já fiquei esperando. Puxa, ele foi presidente da Câmara tantas vezes, um altíssimo empresário da cidade. Veio ele e o Wolfgang Werner, da Eletroaço também, ex-presidente da Câmara, vereador diversas vezes, apenas para me cumprimentar pelo trabalho que eu estava fazendo. Graças a Deus, consegui ilustrar isso numa foto. Eu tenho essa foto, eu no meio desses 2 grandes empresários, ícones aqui da nossas indústrias, né? E nós, que um tempo até muito recente atrás, nós éramos adversários ferrenhos. Eu era do MDB e eles eram da Arena, E se me permite, eu quero um parênteses aqui, Ivo, justamente nessa questão. Porque a gente falou no bloco anterior sobre o governo militar e a sua atuação no Exército e que te levou, né, desgostoso com aquela realidade, a entrar no MDB, que era partido de esquerda. Em Blumenau, o governo, por muito tempo, do município foi do MDB, né? O senhor fazia parte da base desse governo. E como é que era lidar tendo o governo do Estado, em determinado momento, inclusive um governo biônico indicado, que era por indicação, e o governo federal, né, da Arena? Era muito, muito difícil, né? O federal e o estadual eram da Arena. E na primeira eleição que nós, do MDB, disputamos com o Evilásio Vieira, ele ganhou já e ele administrou muito bem o Blumenau. Ele foi muito sábio. Ele já começou a trazer indústria, porque havia já uma carência de emprego e as indústrias, elas selecionavam muito. Lembro-me de muitas lojas, banco e inclusive indústria, placas, a vaga, quem fala alemão, a vaga, se fala alemão, era complicado. Evilásio Vieira foi atrás de indústrias, trouxe e tal, e aí ficamos 20 anos com a prefeitura, sem perder. Posterior Félix Tais, Renato Viana, Dalton dos Reis, foram os prefeitos do PMDB, posteriormente PMDB. Eu venho de uma família udinista, meu papai era udinista, né? Aqui, e ele não se opôs a ter ido para a oposição, no caso, né? Porque os udenistas praticamente todos foram para a Arena.
E como eu venho dessa forma, mas eu já fui para o MDB, mas ele nunca me recriminou, mas ele também não se filiou, embora todos irmãos, tal, sobrinhos, o Eliomar Russi, né, que eu sempre gostaria que fosse meu sucessor, e todos são filiados. E era uma época, claro, bem diferente, mas havia uma ideologia. Quem era da Arena era da Arena, quem era do MDB era da MDB. Não era fácil, não era fácil para nós, principalmente para nós. Nós éramos chamados de gafanhotos. O MDB são os gafanhotos, né? Então, tínhamos dificuldade em um monte de coisa, um monte de coisa, inclusive, quando fazíamos, porque ainda era a época dos grandes comícios, fazia-se grandes comícios, e fazia-se comícios pequenos na casa das pessoas, com 20, 30 pessoas. As pessoas não podiam ir. Nós tivemos um episódio na Itopava Central, onde era a antiga Frigor, e eles eram tudo da Arena, os mandatários ali. E os operários já vieram migrar para o MDB, eles gostavam do Manda Brasa. Nós fizemos num rancho, no galpão de uma das casas, um comício. Daqui um pouco só se viu assim, entre a vegetação, pessoas filmando, olhando quem estava lá. O dono da casa simplesmente apagou a luz e tal, porque outro dia eles iam para a Rua da Indústria. Né? Ivo, o senhor tem tanta história e se a gente ficar só na política, sim. Nós vamos, o tempo anda. Eu quero falar um pouquinho de cultura, que o senhor gosta muito dessa arte também e está envolvido há muito tempo nela. Eu fiz só não fiz música. Eu fiz muito circo, eu trabalhei muito em circos pequenos, circo que quando chovia a semana não dava nem para comer, não tinha nem para comer. Eu fui toureiro de circo, arame, caminhei no arame, né? Fiz trapézio, depois eu fui para um circo grande e tal, onde eu fiz Globo da Morte, né? Trabalhei muito em teatro, esse Biriba, por exemplo, esse Biriba que está de vez em quando aqui na nossa cidade, o papai dele eu trabalhei, não com esse menino agora, ele era muito pequenininho, trabalhei muito, quando a gente levava aqueles dramas, O Céu Uniu Dois Corações, Entre a Cruz e a Espada, A Paixão de Cristo, aquilo tudo, eu fiz teatro. Sou artista plástico, sou escritor, sou poeta, né? Então nas artes fiz, e fui honrosamente secretário, né, presidente da Fundação Cultural, primeiro na gestão do então prefeito Décio Neri Lima, eu fui diretor de cultura, e no João Paulo Clanibim eu fui presidente da Fundação Cultural. E ainda tem um vínculo muito forte. Muito, sim. Eu sou vice-presidente da Sociedade de Escritor e também WAP, dos artistas plásticos. O senhor gosta de poesia, gosta de música, tem envolvimento muito forte com a arte local, né? Poesia, eu criei um novo projeto, eu estou ministrando esse projeto, ensinando as pessoas a declamarem em público, em cima de tablados, em cima de palco ou em círculo, como usar as mãos, como usar a face, a indumentária, declamar 2, 3 pessoas juntas, porque eu declamo em português evidente, declamo em alemão e um pouco em árabe. Mas já dei lá para Asaprev, já 2 cursos lá, vou voltar, agora eu recebi um convite do Barão e agora fugiu a cidade do oeste de Santa Catarina para dar o curso lá também, né? Pois é, mas essa veia artística veio lá da base familiar ou ela se despertou na escola, algum professor ou professora? Não, claro, da escola ajudou muito, mas mamãe assim, que eles casaram, ela já foi para a igreja luterana fazer parte do coral, cantava na igreja luterana. E nós, pequenos, nós íamos para o jardim da infância da igreja, aonde se fazia teatro. E aquilo foi evoluindo, fiz cinema, fiz de tudo um pouco, né? E hoje o senhor faz rádio, comunicador? Eu fiz o inverso, eu comecei em televisão e fui para a rádio. O normal, eu acho que é o normal, o pessoal começa em rádio e vai para a TV. Eu fiz justamente o contrário, né? Ainda continuo fazendo rádio, que eu gosto muito de Domingo fazer pela rádio. manhã na Rádio Clube. Né? A Voz da Cidade, com o Ivo Rádio, todo domingo, Rádio Clube AM, 1330, 1330, né? Aonde eu ainda falo alemão. Eu sou um dos poucos locutores de rádio que fala alemão, porque
esses meus ouvintes são tudo pessoas acima de 35, 40 anos, são pessoas mais idosas e muitos falam alemão. Então eu tenho muito orgulho de ainda falar alemão. Ivo, e esse apego aos bichinhos, principalmente animais de estimação? Essa é a minha grande paixão. Isso também deve ser coisa de família, Não, né? não. Sim, mamãe foi assim, defensora de animais. Ela brigava com os carroceiros que botavam excesso de peso, tijolo em cima das carroças. Ela assim, deixou muita gente por causa disso. Ela plantava verdura. Existe uma borboleta branca, ela põe um ovinho, principalmente no repolho, no couve, e eles devoram tudo, pois ela fazia um canto somente para as borboletas. E aí, quando eles botavam a borboleta, não sabia que ele era o restaurante ali, ele botava lá, ela tirava aquela folhinha, botava ali, para deixar as borboletas também viverem. Veio dela, ela protegeu os sapos, né, e tal, tudo, o pessoal tinha mania de botar sal, e se indignava ela e tal. E quando eu estava naquele grande circo, onde ele fazia o Globo da Morte, a atrocidade, a crueldade no adestramento dos animais em circo, a fome que esses animais passam, eu digo, não, eu sou obrigado, eu me filiei ao Jardim São Francisco de São Paulo, como defensor dos animais. Eu fui o primeiro defensor de animais em Santa Catarina. Há 35 anos atrás, eu usava a tribuna da Câmara já para denunciar. Aí ainda não estava tão em moda, hoje virou até uma moda. Todo mundo se diz defensor dos animais, mas se o cachorro está ali atropelado, eles não pegam, né? Mas são defensores. Isso não é defensor é quem ama de verdade os animais. Eu fui o primeiro em Santa Catarina a denunciar a farra do boi. Eu tenho uma clavícula quebrada e quando eu estava lá fotografando, o cara veio e me deu um tapaço, o outro já me chutou. Havia comprado uma máquina fotográfica, a prestação, já me arrancaram aquela máquina, isso em Navegantes. Eu tive que fugir de lá, né? Então sempre fui. E toda a minha família, ele é uma Rússia aqui, eu falo mais uma vez dele, assim, o amor que ele, a esposa, o filho, eles têm pelos animais. É uma coisa da gente mesmo. O Ivo, hoje o senhor trabalha lá na rádio, né, tem um envolvimento aqui na Fundação Cultural, presta serviços a entidades, né? O senhor está aposentado já? Sim, eu estou aposentado, né? Aliás, eu cuidei de muita gente, não cuidei de mim, né? Mas Deus cuidou de mim, eu me aposentei muito mal. Mas não me importo, eu acho que pior seria se eu tivesse me aposentado 6, 8, não sei o quê, e gastasse uma parte em remédio, teria dores. Eu tomo um enalapril, apenas um comprimido à noite, enalapril, porque a minha médica, ela disse, seu Ivo, o senhor tem um sopro no coração. Quem soprou no meu coração, não sei, mas não tomo nenhum outro remédio, nada. Piloto moto ainda sem óculos, tal, tudo, né? Os filhos brigam, que eu até me permito de mandar um abraço para meus filhos, né? Bruno César, André e Felipe, porque eles, pai, vai de carro, eu vou toda semana ao litoral, ainda dou um curso de literatura lá, e vou de moto, para andar de moto, que eu adoro moto, né? Fiz Globo da Morte de moto, eu fazia trilha, fazia tudo de moto. O senhor já passou dos 70? 73. Então já não dá para agir como um garoto, né? Não. Tem que ter cuidado. A velhice, ela nos dá prudência. Ela nos dá muita prudência. A gente cuida muito mais. Já foi meio doido, sabe? Isso é normal na vida de jovem e tal. Mas hoje eu tenho muito cuidado, muita prudência. Mas impressionante, me dá uma felicidade tão grande pilotar a moto e tal, né? Então, esse meu filho, então, ele disse, pai, vai de carro, pai, eu levo, pai, ô velho, então. Mas ele abastece a moto para mim, então compraram uma jaqueta, como nunca tive uma jaqueta moderníssima, eles se cotizaram, os filhos, e compraram para dar para o pai. Então é sinal que eles querem que eu ande de moto. Ivo, lamento que o tempo anda muito depressa. Mas eu fico muito feliz eu com que essa fico oportunidade. Grato ter aceito o convite aqui. Muito grato, querido. Né? Muito obrigado, hein? Muito obrigado também. Ivo Adrich foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui pela TVR. A todos, um grande abraço e até a próxima.